Ele é autor de um dicionário caipira, de uma língua que só é falada numa única cidade brasileira. Eu vou conversar com o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto. Ô Cílio, você é de Piracicaba. Piracicaba fica a 180 quilômetros de São Paulo e tem uma língua própria, né? Tem uma fábrica interessante lá, que é a fábrica Jupiter, né? Sabe Jupiter? Jupiter? Já não tem mais Jupiter. Então é Jupiter. Agora fala que tem fábrica de pamonha, só que ninguém nunca viu pamonha feita de cana. Pamonha de cana. Mas tinha Jupiter. O que é Jupiter? Fala pra gente. O que era o Jupiter? Explica aí. Jupiter é fábrica de bolacha, né? Agora bolacha Júpiter. É, Júpiter. Que lá era Jupiter. Jupiter. É que nem o nosso passarinho, né? Qual deles? Aquele faz pir-pir. Ah, o passarinho lá faz pir-pir. Pir-pir. E a galinha faz o quê? Cocoricó. Cocoricó. Cachorro faz arar. Mas cachorro faz arar mesmo? Você é poliglota, né? Você é um homem que a gente admira muito pela sua cultura e tal, mas em Piracicaba você se perde um pouquinho. Quando chega, o que quer dizer, por exemplo, quer ver? Quando chega o horário, mais ou menos, antes do seu programa, a gente fala assim... Kierkegaard. Como é que é? Você não entende. Kierkegaard? Como é que é? Kierkegaard. Kierkegaard. Que hora que é agora, Jô? Kierkegaard. Agora é a hora do programa do Jô Soares. Aí como é que fala agora é a hora do programa do Jô Soares? Agora é a hora do programa do Jô Soares. Isso aí sai igual. Isso aí sai igual. O meu nome não mudou lá. Não, o seu nome não muda. Não ganhou nem um Rzinho, Jô Soares. Pede. Jô Soares. É Jô Soares. Jô Soares. Então, quanto tempo a gente leva para se adaptar ao piracicabano, exatamente? Olha, infelizmente, Jô, eu acho o seguinte, Piracicaba está perdendo algumas características, né? É uma cidade agora que já está evoluindo muito, muitos migrantes, essa evolução toda. Inclusive, esse dicionário foi uma tentativa justamente de preservar essa linguagem piracicabana, que a gente chama, né? Que hoje está virando, devido aos meios de comunicação, inclusive as grandes migrações a Piracicaba, nós estamos perdendo um pouquinho, né? Arco, tarco e verva. Arco, tarco, verva. Que é álcool, talco e velva, da água velva. Aquavelva. Essa não é a maldade que os campineiros fizeram com a gente, né? Havia antigamente muita rivalidade Piracicaba e Campinas por causa do 15 do Guarani. Então se contava que o piracicabano estava fazendo a barba, né? Então, depois de fazer a barba, o barbeiro perguntou para ele: arco ou tarco? Ele falou: verva. Nem álcool, nem talco. Nem arco, nem talco, verva. Água, verva. Americana é ali na região? Ali pertinho de Piracicaba. Você acha que esses isso tem influência por causa de Americana ser uma cidade fundada pelos americanos? Você veja bem. Que vinham fugidos... Porque o americano é fundado por americanos que vinham fugidos da Guerra de Secessão. Nos anos de 1866, 60 e pouco, vinham do sul dos Estados Unidos, né? Fugidos da Guerra de Secessão e fizeram a cidade lá. E o que tem de caipira com cara de americano do sul dos Estados Unidos, né? Parece que você está... Exatamente. Bem no sul dos Estados Unidos. Versões. Há essa influência do ar? Há algumas versões, né? Uma delas seria exatamente essa, a influência norte-americana, isso que você explicou, a Guerra da Secessão, em Piracicaba, Santa Bárbara e Americana especialmente. Santa Bárbara, né? E outra versão que se fala, por exemplo, são mais duas, de que ali no Tietê Médio, né? Então você veja que essa linguagem, esse sotaque que a gente chama, esse dialeto caipiracicabano, ele vai a Tietê, ele vai a Capivari, né? Monte Mor, Piracicaba, Santa Bárbara, Rio das Pedras, Água de São Pedro. Há uma tese de que seria, nesse médio Tietê, esse rumorejar da água do rio, entende? Levou a uma fala mais compassada. E também a questão da migração italiana, não é? E uma herança, talvez, dos índios paiaguás.
Os Paiaguás. Paiaguás. Me fala uma coisa, já que a gente falou desse negócio de americana, ainda tem famílias americanas lá? Tem famílias americanas. Descendentes ainda. Parece que tem pessoas ainda, inclusive com coleções de armas, de fuzis e de revólveres. Especialmente americana, né? Americana. Especialmente americana. Tem algumas expressões aqui que eu selecionei como torrofa. O que é torrofa? Bom, então eu vou dizer o seguinte, o seu programa não é torrofa. Não é torrofa? Não é. Então torrofa que é torrofa é aquele que enche. É chato, é um torrofa. Chato, você é torrofa. Um torrofa. Portanto, o seu programa não é torrofa. Tirda. Tirda é nhonhara, nhonhona. É o mesmo que nhonhara e nhonhona. Fiquei na mesma, claro. É por isso que você precisa aprender o caipiracicabanês. O que é um nhonhora, o Tirda? É a caipira. É caipira, só isso. Fusnai. Fusnai quer dizer tirda também. É tirda? Tirda. Por que Fusnai? De onde é que vem Fusnai? Parece que isso aí o Fusnai deve ser italiano, né? Fusnai, a tirda, nhonhona, jacu, jacuzona, né? É tudo uma coisa. Jacu é da Itália? Não. Jacuzona? O Fusnai seria uma expressão italiana. Fusnai? Mas o que será Fusnai? Né? Ninguém sabe. É uma coisa engraçada. E por que sua mãe Catarina é a maior ofensa que pode se fazer a alguém lá? Quem foi essa coitada dessa mãe Catarina? Sua mãe Ninguém sabe. E como é que é a ofensa? Sua mãe é Catarina? Antigamente o molecado passava e falava um pro outro assim, sua mãe é Catarina Kikiki. Era a maior ofensa. E ninguém sabia o que era isso. Tinha alguma cafetina na região chamada Catarina? Não tinha. Vamos na casa da Catarina? Não tinha? Era a Ruth, era a Epifânia. Não tinha nada que ver Catarina. Tinha uma senhora cafetina chamada Epifânia. Que nome bonito para cafetina, não? Muito Epifânia, lindo. a pessoa já sai dali. Em estado de epifania. Em estado de epifania. Dona Ruth, Dona Epifânia. Deixa eu ver o que tem mais marcado aqui. Tem umas coisas marcadas aqui. Para eu te perguntar, puxar uma ferpa. Puxar a ferpa é comer, dormir, vou puxar a ferpa, vou dormir um pouquinho. É puxar uma ferpa. Puxar a ferpa. Defasto. E pela céu você vai de frente ou vai de fasto, né? E se de fasto você vai para trás. Defasto? O Brasil era de fasto. Entendeu? E pra frente como é que é? De frente. De frente, normal. De frente. E pra trás é defasto. Defasto. Deixa eu ver, você tem outro aqui. Aqui tem... O que é isso, mano? Tinha outro marcado aqui que eu tô procurando, não tô achando. Quedes. O Quedes, antigamente a gente falava, vamos comprar o Quedes. O Quedes hoje é o tênis, né? Pois exatamente. Isso nasceu em Piracicaba, o Quedes? Eu não sei se nasceu, né? Mas nós, Piracicaba falava muito disso e ainda fala, vamos comprar o Quedes? Não, o Quedes aí saiu de lá pra cá. Traque. Traque mesmo. Traque. Não é isso? Aqui também tem o sortão traque, né? Aí diz o seguinte, o cheiro de resiste, o cheiro... parece que eu já tive por lá, por Piracicaba. O cheiro de restilo das usinas piracicabanas costuma criar confusões. Mugão, vereador, quando vinha a Piracicaba com o governador Quércia, logo que a comitiva chegou próximo à cidade, com aquele cheiro, apressou-se a explicar ao governador: ô Quércia, não vai pensar que eu sorteio um traque, o cheiro é das usinas, viu? Era assim mesmo? Assim não. Você escreve em jornal em Piracicaba? Sempre tive jornal em Piracicaba, atualmente estou escrevendo também para Campinas, né? Para Praia de Campinas. Sim. E você quando escreve, você escreve em português ou escreve em Piracicaba? Olha, eu criei um jornal em Piracicaba, se chama Província, ele está parado, inclusive, atualmente, em que eu procurei resgatar exatamente a memória piracicabana e também a linguagem piracicabana. Quer dizer, esses livros nasceram justamente desse jornal, né? Que chama-se A Província, onde eu pretendia... Isso em que época? Até o ano passado, nos últimos 6, 7 anos, né? Você foi preso durante a ditadura, não foi? Você chegou assim? Eu tive muitas prisões, muitos processos, né? Aliás, atualmente eu estou sob sursia ainda.
Por que ainda, Tarcísio? Ainda o processo político que me arrestou, quer dizer, eu peguei 8 meses de detenção mais uma vez, mas só que estou em sursi. Ainda? Aí eu cheguei o processo político ainda, herança ainda da época foi continuações, né? Acho que foram quase que 80 processos. 80? Eu cheguei a pegar 2 anos e 2 meses domiciliar, prisão domiciliar. Pelo jornal, por causa do jornal? É lei de imprensa, né? Da época. E em Piracicaba não tem nem sursi, nem sursi, nenhum? Lá é sursi. É sursi? Sursi. É sursi. Exato. A partir de 2 anos não tem. Eu tenho 2 anos de sursi e depois eu acho que acabou. Né? Se Deus quiser. Deixa eu mostrar os livros aqui do Cecílio. Arco, Taco, Verva. 2 volumes, né? 2 volumes. Arco, Taco, Verva. Deixa eu mostrar o outro aqui que não deu para ver. Agora deu? E tem outro livro aqui, Isto é Meu Corpo. Aqui, o que é esse livro? Esse livro aqui é um livro de ficção, né, Cecílio? Olha, nós estamos dizendo que é um livro de ficção, mas na verdade é um depoimento, né? Sim. Esse livro já está começando a causar alguns problemas, porque eu tenho alguma experiência, vamos dizer, em movimentos de igreja, né? Sim. E eu tentei abordar toda essa problemática do padre, né? A questão do celibato, a questão da prisão ideológica. Então se trata a história. Eu diria que é um pouquinho também biográfico, evidentemente, mas é o testemunho de muitos padres que eu conheci em movimentos de igreja e que eu vi alguns tormentos que viveram, algumas angústias, né? Diante dessa situação de celibato, do problema do amor, do problema da própria hierarquia da igreja, né? E aí você coloca aqui como se foi em termos de ficção. Em termos de ficção, mas na verdade são depoimentos de padres amigos meus. Pra você ter uma ideia, questão de 15 anos, eu vi 18 padres da região, quer dizer, deixando a batina, deixando o hábito, deixando o clero, né? Então são problemas graves, sérios, que eu pretendo abordar nesse livro, que são depoimento de alguém à beira do suicídio, né? Bom, eu conversei aqui com o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto. Cecílio, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.